Olá, boa tarde. Quarta-feira está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil. Que alegria ter a sua companhia no programa de hoje e, claro, poder levar até a sua casa as principais notícias da nossa amada igreja. E a gente começa o programa de hoje trazendo as informações das Pontifícias Obras Missionárias. Olá, Gabriele, como você está? Tudo bem? Hoje nós queremos conhecer como vivem os missionários e missionárias que estão em Mianmar, país do Sudeste Asiático. Padre Estevão Magro, do PIMI, nos fala um pouco mais sobre a sua presença junto às populações mais carentes. Nós, enquanto missionários, atuamos sobretudo na assistência social, sendo um país que não dá possibilidade para missionários estrangeiros atuarem nas paróquias ou num trabalho aberto de evangelização. A nossa presença se limita mais à assistência social às famílias e aos mais carentes, Então nós, atuando juntamente com a New Humanity, uma organização que pertence ao nosso instituto, a gente consegue atender e chegar perto das famílias em diferentes realidades, sobretudo na área da educação, da inclusão e do desenvolvimento social. Na área da educação, por exemplo, nós temos projetos de formação técnica para jovens que não têm acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente está na periferia, sobretudo de Yangon, a maior cidade do país, com essa escola técnica, com cursos de inglês, informática, corte e costura, culinária, justamente para dar a eles alguma possibilidade de se apresentar ao mercado de trabalho e começar alguma experiência. Gabriele, ficamos por aqui com as informações de hoje e nos vemos na próxima semana. Até mais! Até mais, Fabrício. Muito obrigada pelas informações. E bom, agora a gente traz as atualizações sobre o Papa Francisco. E o boletim divulgado pela sala de imprensa mostra que ele fez uma radiografia do tórax ontem e durante o dia usa oxigenoterapia de alto fluxo e à noite ventilação não invasiva. E hoje o Santo Padre acompanhou os exercícios espirituais à distância e segue com fisioterapia respiratória motora. E claro, daqui toda a igreja no Brasil segue em oração pelo Papa Francisco, entregando a sua saúde à Mãe Aparecida. E eu quero aproveitar e convidar você a participar do nosso programa, enviando as notícias da sua diocese para o nosso e-mail, aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Então já aproveita aí para salvar esse contato e fazer parte da nossa programação. E quarta-feira, vocês sabem, chegou a hora de ficar por dentro dos destaques da família redentorista. A Rádio Aparecida, junto com a CNBB e a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, preparam uma série de 7 episódios com os podcasts sobre a campanha da Fraternidade 2025. Mas para falar com a gente sobre esse tema, a gente conversa com a jornalista da Rádio Aparecida, Ana Maria Reis, que já está aqui. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Oi, Gabriele, tudo bem? Boa tarde a você, a quem está acompanhando também. Eu quero convidar quem está assistindo a ouvir o segundo episódio do podcast Economia e Ecologia Integral, essa série de podcasts que é produzida pela Rádio Aparecida, em parceria com a CNBB e também a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E nesse segundo episódio, que foi lançado hoje, o tema é Essa Economia Degrada e Mata. Nesse episódio, a gente convida para uma reflexão a respeito da necessidade de políticas públicas que respeitem a natureza e de modo que a gente consiga aproveitar o que a natureza tem a oferecer sem degradá-la. Eu e o Peterson Prates, nós conversamos com o Marcelo Apel, que é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e também conversamos com a Aldenice Monteiro, que é da REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. Eles conversam conosco a respeito dessa reflexão, da campanha da fraternidade, e nesse quesito os povos originários têm muito a nos oferecer, a utilizar os recursos naturais sem a degradação, e a gente vai ouvir um trechinho da fala do Marcelo Apel, que é da articulação. Ele destaca que nesse modelo capitalista e predatório, os que mais sofrem são os mais pobres. A gente não olha a natureza como a gente fazendo parte dela. Então, tudo vira recurso, tudo vira finanças, tudo é comercializado. Então, as comunidades indígenas, as populações tradicionais têm uma coisa muito forte, que é um outro tipo de fazer ciência.
que é uma ciência que convive com o que tem no entorno. É muito diferente da ciência que a gente tem hoje, que é uma ciência para dominar, para controlar, para extrair tudo que tem na natureza. Então a gente precisa ter uma conversão nesse sentido, de repensar essa situação toda. Como o Papa Francisco diz, né, Ana, essa questão da ecologia integral vai muito além só do meio ambiente, né, mas também tem aí com as questões sociais, culturais, econômicas. E você disse que são 7 episódios, né? O que o pessoal de casa pode esperar aí ao longo dessa programação que vocês estão fazendo? Inclusive, Gabriele, são 7 episódios, hoje o segundo, toda quarta-feira. Quem quiser acompanhar consegue ouvir pela Rádio Aparecida, hoje às 11 da noite no programa Com a Mãe Aparecida, o episódio inédito, mas quem preferir também ouvir a caminho de casa, a caminho do trabalho, pode acompanhar pelas plataformas de áudio e também no portal a12.com/economia e ecologia integral, que é o site onde tem todos os episódios, são lançados às quartas-feiras. E a gente vai acompanhar agora também um trecho da fala da Aldenice Monteiro, que é uma das convidadas desse segundo episódio, ela que está no Pará, falando diretamente da Amazônia, a respeito da expectativa pela realização da COP30 lá em Belém. A gente sabe que é um evento muito importante também e um dos motivos, né, que vão trazer reflexão nesse tema da campanha da fraternidade também. A gente sabe que é preciso muita luta para a gente, de fato, fazer parte desse processo, porque nós sabemos que haverá movimentos paralelos, diversos em Belém, porque uma imensidão de gente que vai estar lá e que certamente tem muitas cadeiras marcadas para serem ouvidas. Mas nós precisamos, consciente do nosso papel, do lugar em que nós estamos, nos preparar para esse grande momento. E aí essa cartilha que a RIPAM preparou, ela é assim de fundamental importância e já está servindo para as nossas discussões locais, porque ela nos traz assim informações muito básicas de como a COP funciona. O que é a COP? Ao longo desses 7 episódios, Gabi, as pessoas que ouvem o podcast conseguem acompanhar a reflexão sobre o que motivou a campanha da fraternidade e também com propostas concretas, além de músicas que têm a ver com o tema também, uma oração. Todo final do podcast, a cada episódio, a cada um dos 7 episódios, né, um itinerário de 7 semanas durante esse período de quaresma, um convite para a conversão ecológica integral, a gente deixa um convite para uma ação concreta para quem está ouvindo. Por exemplo, nesse segundo episódio, a gente fala sobre a necessidade de reduzir a produção de resíduos, trocando itens descartáveis, copos plásticos, utensílios também, por materiais que podem ser reutilizados, porque, apesar de parecer uma coisa simples, faz muita diferença no cuidado com a casa comum. E na última semana, no primeiro episódio, só para a gente lembrar que o convite foi para que as pessoas participem e façam a separação dos resíduos durante a coleta seletiva que tem nas cidades espalhadas pelo Brasil, Gabi. Realmente dicas muito valiosas. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação aqui no programa. E você também pode ajudar, né, a Rede Aparecida de Comunicação a levar esse e outros conteúdos que informam através da Família dos Devotos. E eu convido você a apontar a câmera do seu celular para este QR Code e conhecer um pouco mais sobre esse importante trabalho. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o missionário redentorista Frater Caio, que já está aqui com a gente e está se preparando, né, Frater, para a ordenação diaconal que acontece no próximo sábado aqui na Casa da Mãe Aparecida, não é isso? Exatamente, é uma alegria estar aqui na TV Aparecida. Muito obrigado pelo convite, podendo estar falando para os devotos de Nossa Senhora sobre este momento importante que vamos vivenciar na nossa caminhada vocacional neste sábado próximo. E aí, além do senhor, né, também tem um outro colega que vai ser ordenado no sábado. Me conta, como estão as expectativas, né, para esse dia assim, de festa para a família redentorista? Justamente, seremos ordenados o Frater Pablo e eu, no próximo sábado, às 18 horas, no Santuário Nacional, por Dom Orlando Brandes, o arcebispo aqui de Aparecida. Então, depois de 12 anos de formação do Frater Pablo, 10 anos de minha formação, nós vamos vivenciar 2 momentos importantes. Na sexta-feira, a nossa profissão perpétua e no sábado, então, a ordenação diaconal, dando aí mais um passo na nossa caminhada vocacional. E por falar em caminhada vocacional, né, para chegar a este grande dia, como tem sido a caminhada de vocês?
Nós passamos por uma etapa bem longa, né? Uma preparação para o seminário. Por exemplo, o Pablo entrou aqui no seminário Santo Afonso e Aparecida para cursar o ensino médio. Depois nós fizemos a filosofia, um ano de noviciado, que é um tempo preparando de modo mais específico para professarmos os votos, e depois a teologia. E depois da teologia também, nós fomos enviados, Pablo para a Bolívia e eu para o Suriname, para um ano de estágio pastoral. Terminado este tempo, nós voltamos para o Brasil e agora chegou esse momento de professarmos perpetuamente na congregação e também sermos ordenados diáconos para o serviço da igreja. E quanto mais vocês caminham, né, vamos dizer assim, nessa caminhada vocacional, maiores são as responsabilidades, né? E quais são, assim, as expectativas para essa nova missão? Justamente, o Pablo agora ele assume a missão aqui no Portal A12 como diretor adjunto, juntamente com o irmão Orlando, e eu estarei lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Mauá, sendo então colaborador e depois de padre vigário na paróquia, né? As expectativas são as melhores, porque nós estaremos agora, depois de tanto tempo de formação, colocando em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ganhamos enquanto conhecimento na congregação redentorista. E aí eu queria também que o senhor deixasse o convite, né, para quem está nos assistindo, falar o horário, para quem quiser participar também deste momento. Então, no próximo sábado, aqui no Santuário Nacional, você pode acompanhar pela TV Aparecida, às 18 horas, né, às 6 horas da tarde, o Frater Pablo e eu, Frater Caio, seremos ordenados diáconos por Dom Orlando Brandes. E a gente vai acompanhar esse momento, inclusive vai ter a cobertura também da TV Aparecida e na segunda-feira a gente traz todas as informações aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. E falando um pouquinho, né, sobre vocação, até para quem está nos assistindo, quer conhecer um pouco mais. Como que foi o chamado do senhor e qual dica também o senhor daria para quem sente assim essa inquietude no coração? Foi justamente a uma visita ao Santuário Nacional que eu conheci o irmão Vanderlei Policarpo, que me falou sobre a congregação, me falou sobre as Santas Missões Redentoristas, sobre a história de vida de São Geraldo e me fez o convite de entrar em contato com o secretariado vocacional. A partir disso, eu fiz toda a minha correspondência com o secretariado, meu processo vocacional e ingressei. Eu deixo o convite àqueles jovens que nos acompanham pela TV Aparecida a entrar em contato com o secretariado vocacional, buscar conhecer mais sobre vocação e perceber se de fato este é o chamado que Deus faz para este jovem, né? Porque quando nós entramos em contato com o secretariado vocacional, não é que necessariamente vamos ser padres, nós vamos passar por um discernimento. Então o seminário pode ser uma ajuda para você discernir a sua vocação. Então acesse a12.com/vocacional. Então fica aí o convite para você que está nos assistindo. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no programa e que a Mãe Aparecida continue abençoando vocês nessa caminhada. Eu que agradeço pela participação aqui e quero mandar um abraço lá para o meu povo, minha família lá em Munhoz, no sul de Minas, para todos os paroquianos da paróquia Santa Cruz e convidá-los também a participar deste momento importante na minha vida através da TV Aparecida. Tá certo, um abraço aí para todo o povo mineiro. A gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta, claro, com as principais notícias da igreja.